Fala pessoal, maravilha. Gente, fim de ano tá chegando. Ó, hoje eu já comi um chocotone ali, já deu aquele gostinho de fim de ano. Estamos terminando. E um dos últimos temas que a gente acaba vendo de mecânica é o tema de gravitação, né? Na verdade, a gente acaba vendo na parte de mecânica porque ela emenda ali a frente um como um todo e nessa finalização a gente acaba vendo a parte de gravitação. Assim, gente, uma coisa bem interessante sobre a parte de gravitação é o seguinte: a parte de gravitação ela envolve conceitos, né, é, teóricos interessantes, mas os cálculos envolvidos também não são tão complexos, né? Então a gente pôde perceber isso quando eu mostrei para vocês a lei de gravitação universal de Newton. E aí a gente vai continuar falando um pouco disso, só que agora a gente vai falar de corpos em órbitas circulares. Eu já comentei com vocês, lá quando a gente falou sobre as leis de Kepler, que as órbitas dos planetas em relação ao Sol, elas não são circulares, elas são elípticas, né? A gente pode usar como aproximação uma órbita circular, não é muito interessante fazer isso, mas a gente pode fazer, tá? Mas órbitas circulares de fato, a gente tem, por exemplo, alguns satélites naturais ao redor de alguns planetas, tá? A Lua, ela descreve uma órbita ao redor da Terra que é muito próxima de uma órbita circular, tá? E aí o que acontece? Vamos considerar aqui que a gente tem um satélite orbitando um planeta de forma circular, tá? Ele está orbitando numa região de vácuo, isso é importante, porque não tem resistência do ar atmosférico envolvida aqui nesse diagrama de forças, tá? Então, olha só, a força-peso, né, que é a força que atrai esse satélite para o centro do corpo celeste, ela é perpendicular à velocidade, né? Então, eu tenho aqui a velocidade desse satélite, a força-peso está puxando para cá, tá? A força-peso vai ser a minha resultante centrípeta, então, né? Se vocês lembrarem, no movimento circular, a resultante centrípeta é justamente a força que puxa esse camarada para o centro. Né? É a resultante centrípeta que faz com que o giro aconteça. Se não houvesse resultante centrípeta, o movimento ia ser retilíneo. Tá? Então, a minha força-peso está agindo aqui como resultante centrípeta. Tudo bem? Pessoal, percebam o seguinte: se a minha força resultante é a força-peso, eu posso escrever que a minha força-peso é a massa vezes a gravidade, enquanto a minha força resultante, que é a força centrípeta, é a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido pela distância, sendo essa distância o raio, tá? Essa fórmula aqui vem da fórmula de força centrípeta, tudo bem? Pessoal, as massas aqui são idênticas, tá? A gente vai ter que a velocidade ao quadrado sobre a distância, que na verdade é o raio dessa circunferência aqui, é igual à gravidade, tá? Chegamos num contraponto aqui, ó. A velocidade é igual à raiz quadrada de d, que é essa distância entre o planeta e o satélite, vezes a gravidade, tá? A gente sabe pela fórmula de gravitação de Newton, né? A gente substituindo na fórmula de gravitação de Newton, a gente pode substituir esse g aqui, ó, como sendo a constante gravitacional multiplicado pela massa do meu planeta dividido pela distância ao quadrado, tá? Como eu tenho aqui uma distância ao quadrado e uma outra distância aqui, eu corto essa distância e eu fico simplesmente com uma distância elevada à primeira potência aqui embaixo. Essa fórmula aqui, raiz quadrada da constante gravitacional vezes a massa do planeta dividido pela distância que eu tenho entre o planeta e o satélite, descreve para mim a velocidade do satélite. Percebam que essa velocidade, olha só, ela está no eixo Y, tá? Então é bastante importante fazer essa percepção. Pessoal, a partir da fórmula de velocidade, sabendo que a energia cinética, é importante saber isso também, né? Como esse corpo está em movimento, ele é dotado de uma energia cinética. Essa energia cinética, ela é mv² sobre 2. A gente sabe que a velocidade é isso que está aqui em cima. Você chega que a sua energia cinética é a constante gravitacional vezes a massa do planeta vezes a massa do satélite dividido por 2 vezes o raio dessa circunferência, tudo bem? Pessoal, aqui a gente destrinchou as duas fórmulas, mas é importante vocês perceberem o seguinte: tanto a velocidade quanto a energia cinética, elas têm uma relação inversamente proporcional com a distância, tá? Então, isso é uma coisa importante de ser percebida, essa relação inversa entre energia e distância e
velocidade e distância, tá? Quando eu falo distância, é a distância entre o satélite e a órbita, né? Perdão, é a distância entre o satélite e o planeta, a distância que eu tenho, esse raio da órbita circular que foi formada, beleza? Meus amados, o que acontece? Tem uma energia potencial entre os corpos, tá? Porque se esse corpo ele vai entrar em movimento, né? Se ele entrou em movimento em algum momento, antes de entrar nesse movimento, ele era dotado de energia potencial, tá? Energia potencial gravitacional, por quê? Há uma força gravitacional entre Terra, né? No caso da Terra e da Lua, ou entre planeta e satélite, tudo bem? Como que eu calculo essa energia potencial? Constante gravitacional de Newton vezes a massa do planeta multiplicado pela massa do nosso satélite dividido pelo raio dessa circunferência, que é a circunferência onde o satélite está fazendo a trajetória dele, tá? Gente, esse sinal negativo, ele nada mais, nada menos indica o seguinte, que essa energia potencial, ela vai ser transformada em energia cinética, tá? Então, assim, você vai ter uma energia potencial sendo transformada em energia cinética. Uma outra interpretação interessante também é o seguinte, a energia potencial num ponto qualquer do espaço, ela é sempre menor do que no infinito. Lá no infinito eu tenho uma grande quantidade de energia potencial. Tudo bem? Essa é uma outra interpretação cabível também para esse caso, tá? Geralmente, em questões, é pedido o módulo desse valor, tá? Então, esse sinal ele acaba sendo desconsiderado, mas é importante você saber que ele existe e está ali, tudo bem? Só o último tema que a gente tem aqui é a velocidade de escape, né? Então, assim, o que acontece? O campo gravitacional terrestre é um campo gravitacional forte. Tá? Se a gente comparar, por exemplo, o campo gravitacional da Lua ou de planetas menores como Mercúrio e Vênus, o campo gravitacional terrestre ele é forte. E o que acontece? A determinação se uma partícula, um corpo, qualquer coisa vai escapar do campo gravitacional terrestre depende da velocidade com qual ele é lançado verticalmente. Essa velocidade é o que a gente chama de velocidade de escape. Tá? A velocidade de escape, ela depende da massa do corpo celeste, depende da constante de gravitação, tá? E depende também do raio, né, da distância pelo qual eu vou romper essa atmosfera, tudo bem? Essa camada atmosférica no caso da Terra, tá? Então, essa é a fórmula dada para a gente conseguir calcular a nossa velocidade de escape. Só para vocês terem uma ideia, gente, aqui na Terra, na superfície terrestre, a velocidade de escape é de 40.320 km por hora, né? A velocidade aí de 11,2 km por segundo. Essa é a velocidade mínima, por exemplo, que um foguete tem que iniciar sua trajetória para que ele consiga sair do campo gravitacional terrestre, tá? Lembrando que quando a gente sai do campo gravitacional terrestre, na verdade não é que a gente não é que o foguete ele não está mais sendo atraído de maneira gravitacional pela Terra, mas ele está sendo atraído por uma quantidade gravitacional muito menor, tá? É aquilo que a gente chama de microgravidade, tudo bem? Lá na superfície da Lua, por exemplo, você já tem uma velocidade de escape bem menor, 8.500 km por hora. Por quê? Quanto menor o corpo celeste, menor é o campo gravitacional presente ali naquele corpo. Logo, a velocidade de escape vai ser menor. Já em Júpiter, que tem uma massa extremamente grande, né? A gente tem uma velocidade de escape muito maior, 214.200 km por hora, tá? Porque ali eu tenho um corpo celeste de massa muito grande, um campo gravitacional também extremamente grande, beleza? Gente, além dos exercícios do formulário que a gente vai resolver na nossa aula, as atividades de sala e do portal do SAS lá da aula 25, beleza? Vamos até o final do ano fazendo uma aula por frente, para ficar mais tranquilo, viu, galera? Vamos fazer desse jeitinho, tá bom? Um abraço e até a nossa live.